todo ano é a mesma coisa, né? Todo ano esse assunto volta. Todo ano esse assunto vira discussão. Em todos os meios de comunicação. Todos os intelectuais costumeiros costumam dar seus pitacos todos os anos falando a mesmíssima coisa. Os Lilia Schwartz da vida, os Luiz Felipe de Alencastro da vida. Todo esse pessoal todo ano repete a mesma ladainha. Que é sobre o 13 de maio, né? O 13 de maio, que provavelmente é a data mais importante da história brasileira, porque é a data que pôs fim ao regime escravista brasileiro, né? A maior chaga da história brasileira, que foi o regime de escravidão que durou quase 350 anos, ele foi findo com a assinatura da Lei Áurea em 13 de maio de 1888, tá? Essa data, que é uma data fundamental e importantíssima da nossa história, que é uma data que a gente deve celebrar, que a gente devia ser feriado nacional, né? Não o 20 de novembro, mas o 13 de maio deveria ser um feriado nacional, mas não é, né? Assim como o descobrimento do Brasil também não é, o que é curioso. Mas enfim, mas todo ano a gente tem de lidar com isso, tá? Porque a abolição está envolvida numa série de controvérsias, controvérsias dessas que foram construídas intelectualmente ao longo do tempo, pelas esquerdas sobretudo, tá? Por quê? Obviamente porque a esquerda tem, né, em sua fundamentação teórica, a ideia de revolução. Então, para eles é mais importante, para a esquerda é mais importante que aqueles escravos que fugiam, por exemplo, das fazendas, aquele escravo, por exemplo, que matou o seu senhor e que o Luiz Gama foi lá defendê-lo, né? E aí a frase do Luiz Gama virou um mote tanto para a esquerda quanto para certa direita liberal e libertária, que também gosta dessa frase do Luiz Gama, que é: o escravo que mata o seu senhor sempre o faz em legítima defesa. É uma frase do Luiz Gama em defesa a esse escravo que de fato matou o seu senhor, tá? Então, para isso para a esquerda é muito mais importante do que o processo de abolição, que foi um processo político e longo, né? Que durou pelo menos 15 anos, tá? E aí criou-se uma narrativa que foi se construindo ao longo do tempo, a ideia de que a abolição não foi uma coisa boa, né? Sim, né, no geral. E depois também criou-se uma ideia de você deslegitimar a participação da coroa, né, sobretudo da princesa Dona Isabel, na sua participação na abolição. Por quê? Porque, obviamente, na história republicana, né, depois da proclamação da República e tal, não sei o que lá, consolidou-se na historiografia brasileira, por muito tempo, a ideia da Isabel Redentora, né? Então, esse título de A Redentora foi dado a ela por José do Patrocínio, um dos principais abolicionistas, um homem negro, jornalista, que era um furacão na hora de fazer os seus discursos na campanha abolicionista e tal, né? A tríade da abolição mais conhecida era André Rebouças, que vocês já devem ter me ouvido falar muitas vezes, né? Já falei dele inclusive na revista Valete, o José do Patrocínio e o Joaquim Nabuco, que era, né, o grande Joaquim Nabuco, que era o filho do parlamentar Nabuco de Araújo. O Nabuco era um homem branco de elite, enquanto o André Rebouças era de uma classe média negra, né, que veio da pobreza e tal, e o Patrocínio era filho de um padre com uma escrava e que teve a oportunidade de estudar. Ele fez farmácia, mas acabou virando jornalista. E eles três foram, assim, o coração do movimento abolicionista a partir de 1880, tá? Até 88. O Rebouças já vinha trabalhando nisso desde 1867, por aí, quando ele faz a primeira declaração sobre isso no seu diário. Então, o movimento abolicionista foi um movimento que se construiu ao longo de 15 anos, pelo menos, tá? E foi um movimento político e também popular, tá? Sobretudo popular, tá? De pressão popular. E tocado em grande medida pelas próprias figuras negras desse movimento. A princesa imperial, Dona Isabel, ela entra
na campanha abolicionista já mais pro final, assim, diretamente, tá? Por quê? Porque a família imperial sempre foi abolicionista de coração. Óbvio, como instituição, a monarquia brasileira não podia ficar fazendo declarações abolicionistas o tempo todo, né? Mas o Dom João VI, já desde Dom João VI, a ideia de acabar com a escravidão já ventilava, né, dentro da discussão política. O Dom Pedro I, ele faz declarações abolicionistas que ficaram famosas, por exemplo, ele dizendo num artigo de jornal que o sangue dele era da mesma cor do sangue dos negros e tal. Ele fazia libertação de pessoas escravizadas, né? E o próprio Rafael, que era o pajem de Dom Pedro II, que era um homem negro que batalhou na Guerra da Cisplatina junto com Dom Pedro I. E o Dom Pedro I, então, traz esse homem do Sul, do glorioso Sul, que hoje passa pelo que passa. Ele traz esse homem, se você procurar aí o negro Rafael na internet, você vai encontrar relatos sobre ele. E ele foi o pajem de Dom Pedro II. Ele era um homem muito próximo de Dom Pedro II até a abolição, né? A história nos conta que o Rafael, ele morre no dia da abolição, não, no dia da proclamação da República, né? No dia do golpe republicano, ele teve um infarto, quando ele soube que a família imperial tinha sido deposta. Ele já bem velhinho, acho que tinha em torno de 90 anos na época. Quando ele fica sabendo que a família imperial tinha sido deposta e seria expulsa do país, ele teve um infarto e morreu. Mas o Rafael foi um pajem, um homem negro, que ajudou na criação e na educação de Dom Pedro II desde criança, e ele foi trazido lá do Sul pelo Dom Pedro I, pai do Dom Pedro II, né, pelo seu valor, por ser um homem nobre, digno, tá? Ele trouxe esse homem para cuidar do seu filho, que foi o nosso imperador Dom Pedro II, tá? Se você não sabia dessa história, fique sabendo agora e procure saber mais, tá? Então, a família imperial sempre foi. Dona Isabel, ela era de berço abolicionista. Ela era católica, muito católica. Alguns consideravam católica até demais, né? Era o que a gente costuma chamar de carola, né? Então ela era bem católica. Então ela sempre foi abolicionista. Tem manifestações abolicionistas dela em cartas para amigas e tal, para familiares. Então ela sempre foi uma pessoa muito próxima do sentimento abolicionista, tá? Só que o Brasil nunca foi uma monarquia absolutista. Então, acabar com a escravidão demandaria um esforço de, primeiro, dizer assim, tá, a gente liberta essas pessoas todas, e aí? Né? O que faz com elas e o que faz com as fazendas, que vão ficar todas sem mão de obra, escrava, né? Como é que vai ficar a economia do país nesse sentido? Então, é óbvio que o sentimento da gente fala, a economia que se dane, né? Liberta as pessoas. Mas um Estado não deve pensar assim. Então, o Estado sempre ficou tentando contemporizar as coisas, negociando e tal, vai e volta. A primeira manifestação pública de Dom Pedro II sobre a abolição se dá em 1867, mesmo ano que o Rebouças também se pronuncia. Rebouças, que foi amigo muito próximo de Dom Pedro II, a ponto de, no golpe republicano, ele ir embora junto com a família imperial no mesmo navio, né, no paquete Alagoas. Então, o André Rebouças já tinha também falado sobre isso, os dois que eram amigos próximos, porque o pai do André Rebouças, o Antônio Pereira Rebouças, ele era um dos conselheiros do imperador Dom Pedro II. Então o André vai se aproximar muito do imperador desde criança, né? Tem um relato que o próprio imperador faz numa carta ao André, que ele fala, poxa, lembra quando eu tomei lições de matemática, né, de você no colégio, né? O André Rebouças estudou num colégio chamado Copic, lá no Rio de Janeiro, e o Dom Pedro II tomou dele, fez esse chamado oral, porque o Dom Pedro II visitava os colégios lá no Rio de Janeiro para ver como é que estava a educação naquela época tal, e ficava fazendo chamado oral com os alunos. Ele era um homem muito culto e tal, e ele fez isso com o André Rebouças, e ele mesmo lembrou o Rebouças numa carta que os dois trocaram e tal. Então, a família imperial sempre foi abolicionista, mas não era simples acabar com a abolição. Então isso foi sendo feito por meio de negociações. Poderia ter sido feita antes? Sim, poderia, né? Claro, a gente sempre acha que poderia ter sido feita antes, mas a gente não tá lá.
né? Não dá para hoje ser anacrônico, ficar achando que poderia ter sido de um jeito que não foi. Porque a gente nem sabe o quão possível seria fazer isso. Então, eles foram negociando. A lei do ventre livre e a lei do sexagenário, que foram, né, leis anteriores à Lei Áurea, foram colocadas nesse pacote, desse processo de abolição. Né? O Rebouças participou das duas, inclusive. Então, não era simples acabar com isso. Os senhores de engenho eram muito intransigentes em relação à abolição. Eles não queriam acabar com a escravidão, mas eles falavam que se fosse para acabar, eles queriam ser indenizados. Coisa que Dom Pedro II sempre rejeitou. Ele nunca aceitou indenizar os senhores de terra. Nunca, tá? Jamais. Quem diz isso é o próprio Rebouças, tá? No dia 14, que é o dia hoje, né? Hoje é 14 de maio. No dia 14, o Rebouças escreve no diário dele que ele foi tomado por uma tristeza terrível no dia seguinte da abolição já, porque ele começou a ver a movimentação dos republicanos no dia seguinte. Toda a animosidade dos republicanos que na hora se uniram aos senhores de terra que perderam sua mão de obra escrava. Então foram esses dois elementos que fizeram a proclamação da República. Os senhores de engenho aliados aos militares que deram um golpe, tá? E que eram, né, fundamentalmente republicanos positivistas, né?